Exatamente. A gente tem que ser para o mundo aquilo que de fato nós somos. A gente não deve ser nada mais do que aquilo que somos. Nós temos que ser exatamente aquilo que somos. Então a gente não está aqui para tentar ser alguma coisa. Não, nós estamos aqui para simplesmente, na simplicidade de quem nós somos, nós nos revelarmos. Só isso. Você não precisa tentar ser nada, você não tem que ser espiritual, você não tem que ser mais santo, você não tem que ser mais religioso, não, você tem que ser exatamente aquilo que você é em Deus, tá? Não no seu ego, não na sua vontade, não naquilo que você entende que é certo e que é errado, não, você tem que ser aquilo que você é em Deus, aquilo que você foi formado segundo a imagem conforme a semelhança, é essa a nossa formação. Nem todo mundo está preparado para essa conversa. A O... gente age totalmente diferente. A gente oferece para o mundo aquilo que o mundo dá para a gente. Então, é uma barganha. Se a Exato. pessoa sorri para mim, eu sorrio para ela. Se ela vira a Exato, cara irmã. para mim, eu viro a cara para ela. E ao contrário, você oferece para o mundo aquilo que você é, quem que você é. Exato. Por isso que tudo parte do princípio de você mergulhar para dentro e descobrir quem que você é. Porque a partir daí você vai transbordar para o mundo. É um transbordo. Você descobre que você é completo e nessa plenitude, nessa completude, você transborda. Então você não tem outra coisa para oferecer no mundo a não ser aquilo que você é. Porque o mundo Você é o é o nosso. sal. Você é o sal do mundo. O mundo é o nosso reflexo. A gente acha que as pessoas fazem as coisas para a gente. Não, mas é a gente que percebe o mundo dessa maneira, porque é assim como a gente está. A gente reage ao mundo, ao invés de simplesmente ser. A gente não tem a condição, se você não entender que você não é o ego, não é a sua forma de agir, se você não entender isso, você age no automático, você reage às coisas, você não é aquilo que você é. Você simplesmente está aqui reagindo. Por quê? Porque é como você está por dentro. Então, as pessoas vão te tratar, vão trazer para você como você está por dentro. Mas não era para você reagir, era para a gente parar para pensar e olhar e falar assim: nossa, vai, tem alguma coisa errada, não é possível uma coisa dela. É fora? Não, é dentro. Quando a gente muda dentro, as coisas, o externo modifica. Exatamente, irmã. A partir da sua atitude, do seu entendimento, da sua forma de visão, da forma que você se revela, você vai gerando uma imagem, entendeu? Eu achei interessante porque, assim, as pessoas, de fato, elas emitem uma imagem daquilo que elas recebem do mundo, igual a irmã estava falando, né? Por exemplo, se alguém te maltrata, você quer devolver. A maioria da pessoa do ego não permite ser maltratado. Por que Jesus ele foi tão maltratado e disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem? Por quê? Porque não havia ego. Não havia ego para você ferir, para você machucar. Não tinha. Ali estava um ser completo. Né? Ali estava uma revelação de um ser completo. Então você podia bater que ele não reagia, você podia maltratar que ele não reagia, você podia fazer machucá-lo que ele não reagia, de acordo com aquilo que o mundo reagiria. Por quê? Porque ele de fato estava indo para a cruz, estava caminhando de livre e espontânea vontade para a cruz. A minha vida eu entrego, porque é quem eu sou. Aí, irmã Arlene, E assim, oi. aí a gente escuta dos crentes. Eu sou crente, mas não sou bobo. Sempre Exatamente. maltratando os colegas de trabalho e usando. Eu sou crente, mas não sou bobo. Exato. Olha o exemplo. Aham. Então, a pessoa Aí muitas é vezes ela é... interessante esse assunto que o irmão falou de Jesus, porque eu acabei de falar que o nosso externo reflete como a gente está interiormente, né? E aí alguém pode pensar assim, mas e aí, Jesus não tinha consciência de quem ele era? Então, toda aquela
maus tratos que ele sofreu era um reflexo de como ele estava por dentro? Não. Por quê? Porque Jesus, ele tinha consciência da inconsciência dos outros. Então, o que os outros estavam fazendo não era problema de Jesus. Não estava em Jesus, estava com as outras pessoas. Por isso que ele falou, perdoai, porque não sabeis o que estão fazendo. Entende? O que acontece quando eu falo que o problema está dentro da gente, é porque muitas vezes a pessoa faz algo que acha que a gente pensa que foi um desaforo, e ao invés da gente deixar esse problema com a pessoa, porque ela não deve estar bem, a gente traz para a gente. Então, a gente faz o problema do outro um problema nosso. A gente reage ao outro. E Jesus não, Jesus tinha tanta certeza de quem ele era, que os outros maltratavam, e mesmo assim ele não se irou, ele não se magoou, ele não ficou com raiva. Ele simplesmente perdoou, ele entendeu aquela situação, ele aceitou a situação como ela era, entendeu? Ele percebeu, ele sabia que as pessoas estavam inconscientes. E o que acontecia para fora não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com aquelas pessoas, por elas não entenderem aquilo que elas faziam. Então, qual que é a diferença de um crente para um filho de Deus, irmãos? Um crente, ele é crente se tem alguma coisa que o beneficia. Então, ele é crente. Se tiver alguma coisa ali que não está a favor dele, ele já não é mais crente, entendeu? O crente se vê, assim, dentro do benefício de ser crente, de estar fazendo alguma coisa diante daquilo que ele acha que é certo e que é errado. Isso é o crente. O Deus do crente é o Deus que, se você faz alguma coisa boa, ele reage a teu favor como bem. Se você não fizer alguma coisa boa, ele não reage ou até vai reagir trazendo alguma coisa má para você. Isso é um pensamento do crente. O filho de Deus, ele entende Deus como pai. Então, independentemente se ele vai fazer alguma coisa ou não, ele é da família de Deus e ninguém tira ele da família de Deus porque ele é filho de Deus. Essa é a diferença. Então, o filho de Deus, ele não busca benefício nenhum. Ele é o que ele é e Deus, ele é pai dele e acabou, entendeu? Não tem problema se nada estiver dando certo, se a vida não estiver dando certo, não tem problema nenhum, porque é o que eu sou. É isso que as irmãs estão dizendo aí, é o que eu sou. Então, a gente vai vendo aqui mais uma vez eu vou ler na Bíblia Efésios, né? Capítulo 5, que fala assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É para isso que você nasceu. Você nasceu para conhecer Deus e imitar o Deus, o Pai que você conhece. Tá? É conhecer o Pai para que você possa imitá-lo. Jesus, ele fala assim, o filho faz o que vê o Pai fazendo. O filho faz o que vê o Pai fazendo. Essa foi a palavra de ensinamento de Jesus. Então eu faço aquilo que é a vontade do meu pai, porque eu vejo o meu pai fazendo, eu vi o meu pai fazendo, eu vejo ele fazendo, eu faço igual ele faz. E aí eu pergunto, Deus ele busca proveito próprio em alguma coisa que ele faz? Não, nada. Deus ele não busca proveito próprio naquilo que ele faz. Ele não faz nada para ele mesmo. Tudo que ele faz é para os outros. Tudo que ele faz é para os outros, nada para ele. Então, só que a gente não pensa assim, o crente não pensa assim. Mas o apóstolo fala, seja pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não como escravo de Deus ou como servo de Deus, querendo ganhar alguma coisa. Não, como filho. Você não precisa ganhar nada e sabe que não vai ganhar nada. Ainda que você não ganhe nada, você continua sendo filho. É desse jeito que você tem que viver. Né? E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí ele diz no versículo 3, mas a prostituição, coisas do mundo, tá, irmãos? A vontade do mundo, as coisas do mundo, as concupiscências do mundo, a conformidade do mundo, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos.
nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes considerai-as, porque as porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis. Preste atenção como você está andando. Preste atenção como que você leva o seu dia, como você leva as suas conversas, os seus relacionamentos, as suas atitudes. Portanto, vede como andais. Não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entenda qual seja a vontade de Deus. Entenda por que você está aqui. Qual foi a vontade de Deus na sua formação. Entenda a vontade do Pai. E aí ele diz assim, continua o versículo, eu vou terminar até no 21, que diz assim, olha. Vou ler de novo do 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, são vários exemplos bíblicos, irmãos, que mostram que a nossa luta ela é contra um, um agir do nosso próprio eu, do nosso próprio ego. Essa é a nossa luta. E o que nós estamos aqui para revelar é quem de fato somos na simplicidade de quem nós somos. É isso que é o viver em Deus, é isso que é você se revelar e vamos colocar assim, se você se abastecer daquilo que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é entrega. Quanto mais você dá, mais você tem. Isso é o reino de Deus. Então é perdendo que se ganha no reino de Deus. Não é ganhando que se ganha, é perdendo. Então nós temos vários exemplos aqui de entrega, de eu fazer com que o meu ego não seja o que me governe, mas sim a verdade de quem eu sou, para que eu possa experimentar a grandeza de Deus em relação a quem eu sou e essa revelação fazer com que traga essa família ao conhecimento do nosso Pai. Para isso nós estamos aqui. Perder é renunciar a nós mesmos, né? Porque no fundo, quando a gente se entrega a isso, a gente não perde, a gente só ganha. Jesus ele fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, o que vai acontecer com ele? O que acontece com quem quer ganhar a vida? Ele se perde.
esse perder-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse ganhou. Esse fez de fato a diferença. É interessante, né, irmãos? Então, a nossa luta é contra esse mundo, tá, irmãos? Contra o mundo. Contra o sistema do mundo, aí, com esse mundo, o Deus deste século, a besta, e isso tudo está dentro de nós, que é o nosso ego, se revelando e se manifestando. Por que que você não é capaz, por exemplo, de perdoar alguém que te fez alguma coisa que você não gostou? Porque o seu ego não deixa você perdoar. Entendeu? É sempre assim. Ah, mas o meu ego não deixa que alguém pise no meu carro. Então, eu sendo crente, eu não sou besta, não é, irmã Cileide? Porque eu tenho um ego aqui para me governar. É por isso que o crente não pode ser pisado, não pode... Ele não é besta, né? Eu sou crente, mas minha mão não é. Quantas vezes você escuta essas coisas? Por causa do ego. Então, o que é o anticristo, irmãos? É o ego. Qual que é o Deus deste século? Não é esse diabo aí, que as pessoas pensam que é um ser lá, um bicho de calça leg vermelha, com chifre na cabeça e um tridente na mão, que vai ficar cutucando os outros lá, e acha que esse é o diabo que vai ficar toda a eternidade cutucando os outros. Não, irmãos. O inferno da eternidade é a pessoa, sendo eterno, viver como se fosse temporal. Isso que é o mal da eternidade, entendeu? Isso que é o inferno da eternidade. Você sendo eterno, você acha que você é temporal, que você está aqui apenas por uma vida de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui. Não é para isso que você está aqui. Você está aqui porque você é um ser eterno. Você precisa entender eterno, conhecer a eternidade, o Pai eterno que você tem e se revelar eterno em meio a uma família que ainda não entendeu a eternidade. Isso é o céu. É morrer para o mundo vivendo. Exatamente. É o mundo não te influenciar em nada mais, o seu ego não te influenciar em nada mais. Tem várias indicações na Bíblia. Muitas, muitas mesmo. A Bíblia é bem repetida, para ver se o povo entende, mas eles, da capa a capa vai repetir. Então, é até demais, né? Repete até demais. Você fala, nossa, de novo isso, né? Repete até demais, porque a gente já compreendeu e vê essas repetições. Mas mesmo repetindo tanto, tem gente que ainda não enxergou essa questão de Deus aí, de querendo ensinar os homens. Isso está em tudo, né, irmãos? Começa lá no Jardim do Éden, o irmão matando o outro por causa do ego. Ai, a oferta dele foi aceita, a minha não. O ego falava para ele: olha, seu irmão é mais queridinho de Deus, seu irmão é mais queridinho de Deus, você não tá com essa bola toda. Ah, então vou lá acabar com ele. E tô com raiva dele, esse é o ego, entendeu? Começa desde ali de trás, a história, contando uma história ali, mas basicamente humana, né? Falando nesse respeito. Aí o ego fala assim: ah, eu vou viver longe de Deus, né? Eu posso viver longe de Deus. Eu construí a minha cidade, não preciso de Deus para nada. Eu vou construir a minha cidade, minhas fortalezas, vou construir minhas armas, vou construir os meus instrumentos musicais para me alegrar, vou fazer o meu vinho para me alegrar. Eu não preciso de Deus para nada, ao ego. Né? Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, então vem isso aí. Aí chega uma hora que Deus fala assim: ó, eu vou mostrar para vocês o ego de vocês, eu vou dar 10 mandamentos para vocês aqui. Esses 10 mandamentos não é para que vocês vivam, né, por eles, mas para que esses mandamentos, revelem para vocês o ministério da morte que vocês vivem. É para mostrar para vocês quem vocês são. Quando eu digo não mata, você dá um jeitinho de matar em nome desse mandamento. Quando eu digo para você não roube, você dá um jeito de roubar em nome desse mandamento. Por quê? Porque o mal está dentro de você que se afastou daquilo que é o propósito de Deus a seu favor. O ego faz a pessoa, em vez de ser luz, tentar apagar a luz do irmão. É verdade. É isso aí mesmo. Então, por exemplo, eu dou 10 leis para você. Não mate. Mas se o teu vizinho vier e matar você, você vai lá e mata toda a família dele. E aí? Por causa do ego. Você não pode ser vilipendiado, você não pode ser tocado por causa do seu ego. Então, o Israel representava isso, né, irmão? Ninguém podia parar na frente de Israel, ou se
transpor seu caminho ali, que eles queriam acabar com tudo, por causa do ego. Nós somos de Deus, nós somos de Deus, entendeu? Nós somos o povo de Deus, e Deus está com a gente, vamos matar todo mundo aqui, porque Deus está com a gente, nós somos, né? De Deus. E aí o ego foi mostrando tudo isso, até que veio Jesus, para poder começar a revelar para a humanidade essa luta entre entre você sendo segundo a imagem conforme a semelhança, mas vivendo segundo a imagem criada pelo seu ego conforme este mundo. É o que aconteceu. Então, quando se levanta lá a besta do mar é uma coisa, a besta da terra é outra, tudo em cima desse entendimento aqui. Os irmãos têm perguntado aí nesses últimos dias, fala sobre a besta do mar. Um dia nós vamos falar sobre a besta do mar, vou mostrar para vocês o que é a besta do mar, que são essas coisas que nós estamos falando aqui agora. Essas coisas é a besta que se levanta do mar. E a besta que se levanta da terra, ela só dá, assim, ela só dá uma ênfase, né? Ou ela só valida a condição de vivência humana aqui, terrena, que a besta do mar propõe. Então, ela só vem validar isso, ela só vem carimbar aquilo que a besta do mar propõe, a besta da terra também valida isso. E vamos que vamos, né, irmãos? Aprendendo e vivendo cada dia melhor. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me